Bom, então o, o Getúlio Vargas ele é atacado, né, pelo Carlos Lacerda, que era um cara, né, da UDN, e justamente o Getúlio Vargas ele vai ficando cada vez mais isolado no poder, até que um chefe da guarda pessoal do Getúlio Vargas tem a brilhante ideia de tentar assassinar o Carlos Lacerda. O Getúlio Vargas, em tese, pelo que foi apurado pelos historiadores, o Vargas não tinha conhecimento das intenções desse chefe da guarda pessoal dele. E o chefe da guarda pessoal dele faz tudo o que o Carlos Lacerda queria, né? Dá mais motivos para o Carlos Lacerda queimar o Getúlio Vargas, certo? Então, o que ocorre é o seguinte: esse chefe da guarda pessoal do Getúlio Vargas, ele acaba pegando de raspão o Carlos Lacerda, um tiro na perna que passa de raspão, porém ele vai assassinar, né, um dos braços direitos do Carlos Lacerda, certo? Bom, o Carlos Lacerda ele vai contra-atacar com muita força e cada vez mais a população e os setores de direita vão pedir para que Vargas peça, né, renúncia, certo? Vão tentar de várias formas tentar, né, impeachment o Vargas, porém eles não vão achar argumentos plausíveis para conseguir fazer o impeachment. Então a pressão era muito grande para a renúncia. E, né, os setores ali das forças militares vinham cada vez mais apoiando o lado ali do Carlos Lacerda. No caso, a aeronáutica era a principal força que estava ligada ao Carlos Lacerda, justamente porque o chefe da guarda pessoal do Carlos Lacerda, é, o cara que era o chefe pessoal da guarda do Carlos Lacerda, ele era da aeronáutica, certo? Bom, então o que vai acontecer é o seguinte: o Vargas ele vai, né, arquitetar um plano para sair por cima, de certa forma. Por quê? O Vargas, vendo que se ele continuasse, ele em algum momento ia ser engolido por essas forças de oposição. Ele não teria base suficiente para resistir, né? Era questão de tempo até que as forças militares chegassem, tirassem ele do poder e colocassem alguma outra pessoa, possivelmente o Carlos Lacerda lá. Porém, o Getúlio Vargas ele vai fazer o seguinte: ele vai, né, escrever uma carta-testamento, depois pesquisem na internet. Essa carta-testamento vai trabalhar toda uma questão emocional, uma questão de memória afetiva que a população tinha com ele, devido às coisas que ele tinha feito, devido à forma como ele também manipulou determinadas situações. Então o Vargas ele vai chegar e fazer uma carta onde basicamente ele encerra: deixo a vida para entrar para a história. Isso já diz muito do quanto a carta vinha trabalhando essa questão da emoção. E o Vargas ele se coloca dentro dessa carta como um cara que estava se sacrificando pelo bem da população, já que existiam forças, né, ruins, forças do mal ali que queriam, né, prejudicar o país. Então o que o Vargas faz? Ele ataca, né, as intenções estrangeiras, as intenções dos Estados Unidos, ataca a direita e fortalece os laços dele com a população. O detalhe é que o Vargas, nesse momento, ele estava ligado à centro-esquerda. Mas o Vargas, ele foi um cara que andou por diversos campos políticos, certo? Ele já foi centro, ele já foi direita, centro-esquerda, então ele era um cara que articulava com várias áreas. Naquele momento, a força dele estava justamente nos sindicatos, estava nos trabalhadores e na centro-esquerda que vinha surgindo no país naquela época, certo? Bom, então o Vargas ele constrói essa carta-testamento e vem a cometer suicídio. Ao cometer o suicídio, né, a carta ela vai ser exposta para a população, certo? E essa carta vai virar uma verdadeira epifania, né? A população a situação vai virar uma verdadeira epifania. A população vai ficar com medo daquelas forças, né, ruins que estavam querendo tomar o poder, e aquele grupo que vinha articulando tomar o poder do Vargas, aquele grupo vai ter que dar uma recuada, certo? Anos depois, o próprio Carlos Lacerda ele tem uma frase que diz muito sobre o episódio. Basicamente ele diz que ele e os apoiadores deles estavam armando o banquete e o Vargas, com o suicídio, veio a puxar a toalha, certo?
Então já estava tudo organizado e o Vargas vai pegar essa galera de surpresa. As fotos, né, do sepultamento do Vargas, elas são bastante emblemáticas, né? As ruas do Rio de Janeiro lotadas, certo? E o caixão dele sendo carregado pela população. Então, dentro desse cenário, era impossível qualquer articulação de golpe naquele contexto. Então, o vice dele vai assumir a presidência durante ali, né, o fechamento do que seria o mandato do Vargas, né? Ele morre em 1954, né? E nos próximos meses nós temos justamente o Café Filho, assumindo a presidência até 1955, quando o próximo presidente seria o JK. Mas dentro desse período nós temos várias situações aí, que são verdadeiramente surpreendentes, certo? Então a história do Brasil é muito interessante, espero que vocês tenham gostado dessa aula, porque nós devemos entender um pouco o Brasil. Nós vemos justamente dentro desse contexto uma movimentação que, de certa forma, lembra, né, as colocações, as formas como as coisas estão sendo articuladas de um lado e de outro, certo? A imprensa ainda ela é muito importante, certo? Tanto para um lado quanto para o outro. Bom, então, só para fechar, sobre a Carta Testamento do Vargas, eu esqueci de falar. A Carta Testamento do Vargas, vocês devem estar se pensando, pô, mas o Vargas, ele conseguiu fazer com que aquela carta fosse, né, exposta, e como que ele tinha garantia de que essa carta seria exposta após a morte dele? Vocês devem estar se perguntando, alguém poderia ver a carta e não expô-la, não expor ela para a população, desculpa. Mas o Vargas ele foi habilidoso até nisso, porque ele deixou a carta, diferentes partes da carta, ou diferentes cartas, para diferentes integrantes ali do grupo de confiança dele, né, os ministros. Pelo menos nós temos relatos de 2 ministros que tiveram acesso a essa carta, certo? Então ele meio que se garantiu. Se um não colocasse a carta ali para a população, o outro colocaria, certo? Então foi mais uma jogada hábil do Vargas. E se vocês estão fazendo teorias da conspiração, como muitas pessoas fazem, é meio complicado, certo? Bom, por quê? Tudo bem, o tiro que foi dado, né, foi no peito do Vargas, num sentido, né, onde uma pessoa que está de frente poderia muito bem ter baleado ele. Só que, bom, se os grupos de oposição mandaram matar ele, eles fizeram uma verdadeira cagada, certo? Porque, bom, eles acabaram ficando, né, contidos ali naquilo que eles planejavam fazer. Agora, se vocês teorizam que alguma pessoa ali próxima a ele tenha tido a ideia de articular, né, esse assassinato, isso faz um pouco mais de sentido. Mas, até hoje, nós não temos comprovações de nenhuma dessas teorias da conspiração, e o que é trabalhado em história é justamente que o Vargas cometeu suicídio. É bem plausível a gente imaginar isso, já que o Vargas ele era um cara que pensava muito a situação política, e ele pensava também sair por cima. Ele pensava nessa questão de ter um nome dele consolidado na história brasileira. Então, quando ele faz isso, ele faz para justamente o nome dele não ser jogado na lama, e sim ser lembrado como algo positivo, certo? Então, eu acho que faz muito sentido ele ter cometido suicídio, e, né, faço coro para, né, a principal teoria de história, né, a que é ensinada para vocês, certo? Até a próxima, galera. Acompanhe o roteiro de estudos. Valeu, galera!